Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Miguel Lopes, sou pastor da comunidade presbiteriana do Evangelho Integral. Eu estou passando aqui para fazer esse vídeo curto para lhe apresentar um autor, se você não conhece, e um livro dele. Estou falando de alguém que já escreveu Celebração da Disciplina e Oração Refúgio da Alma. Alguém que me ajudou muito no princípio da minha caminhada, hoje já está aí com a idade bem avançada, mas deixou um bom legado. E em 2017 eu conheci um dos seus melhores livros, na minha opinião, não só dele, mas um dos melhores livros que eu já li, que é Rios de Água Viva, né, de Richard Foster. Ele escreveu vários livros em várias áreas da vida cristã. Ele escreveu Celebração da Disciplina, Oração Refúgio da Alma e tantos outros. Mas esse aqui, de Richard Foster, Rios de Água Viva, foi um divisor na minha maneira de entender as 6 tradições da espiritualidade cristã. Ele abriu um leque de maneira tão tremenda para mim que eu passei a olhar com mais carinho cada área que o Senhor estaria usando durante toda a história. O que ele começa a defender é que quando o movimento cristão começa a trazer algum problema, a esfriar, Deus acabava levantando um outro movimento. E assim ele forma os rios de água viva, as 6 tradições da espiritualidade cristã. Algo assim muito interessante, muito abençoador, que eu gostaria de falar com vocês, para que vocês tivessem uma ideia melhor. Você quer ver uma coisa aqui comigo? Aqui no sumário ele vai tratar, por exemplo, do capítulo 1 do Imitatio, o paradigma divino, tradição contemplativa no capítulo 2, descobrindo a vida de oração plena, capítulo 3, a tradição de santidade, descobrindo a vida virtuosa, 4, tradição carismática, descobrindo a vida no poder do Espírito, tradição de justiça social, descobrindo a vida compassiva, tradição evangelical, descobrindo a vida centrada na palavra, e tradição sacramental, descobrindo a vida sacramental. Então, ele vai trabalhar de uma maneira muito específica as tradições, cada uma delas de maneira muito específica, dizendo o seguinte, que elas, na verdade, se somam na nossa vida espiritual. Nós podemos pegar e trabalhar cada ponto específico dessas tradições e desenvolvermos na nossa vida, tanto da questão da ajuda social, essa coisa que nós precisamos sim ajudar o próximo, trazer o socorro para a vida dele, essa coisa da relação mais profunda com a palavra, do conhecimento, a questão da teologia, da espiritualidade contemplativa, essa olhada mais para dentro, nessa vida interior, que os padres do deserto iniciaram, alguns acabaram entrando no extremismo, outros conseguiram aí trazer coisas maravilhosas. Quem aí não estudou sobre Santo Antão? Quem aí não conhece Evagrio? Foram pessoas assim que foram grandes vultos do ministério monástico, né? Desse movimento monástico. Então ele vai trabalhar essas tradições e pensar cada uma delas coisas boas. Por exemplo, a tradição de santidade lá com Wesley, né? Apesar de nós termos várias críticas, teve coisas maravilhosas. Nós podemos analisar aí esse avivamento, né, que o Senhor usou ali na Inglaterra, também com Wesley. Tivemos movimentos maravilhosos, maravilhosos. Phoebe Palmer, né, que foi uma mulher usada por Deus de maneira tremenda, poucas pessoas conhecem. Então, gente, eu gostaria de indicar esse livro para vocês, de Richard Foster, ok? Rios de Água Viva. É um livro denso, é um livro razoavelmente grande, ele tem para mais de 500 páginas, porém não passa umas 520 páginas por aí. É um livro que dá uma visão panorâmica de cada tradição e vai te ajudar aí sim a crescer, a olhar para dentro da palavra de Deus e ver como Deus também usou cada movimento desse para a sua glória, como ele expandiu o seu reino, como ele usou essas pessoas a despeito talvez de eu e você não concordarmos com a sua teologia, com a sua maneira de praticar, mas não importa, Deus utilizou, Deus usou. E eu queria que você lesse esse
que para mim é um clássico de Richard Foster. É um livro maravilhoso, pena que hoje ele também já cumpriu o seu propósito, já está com a idade bem avançada, o Renovare já passou para outra direção lá nos Estados Unidos. Alguns dizem até que não está mais na mesma vibe que Richard Foster, todavia esse livro aqui ficou. É um legado maravilhoso dele. Leia de maneira gradativa, devagar, lenta, não precisa se apressar, é um livro de cabeceira. Eu vou dizer para você também que você vai voar com a leitura desse livro. Em alguns momentos você vai se sentir cansado, mas é um livro maravilhoso, são verdades maravilhosas, e ele não está aqui advogando nenhum tipo de defesa de nada, ele só está mostrando como Deus usou esses homens, a despeito de coisas que não concordemos, sem problema nenhum. Então, queria deixar essa dica aí para você, Richard Foster, Rios de Água Viva. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua leitura e que você possa ter uma visão 360 do que Deus tem feito aí durante toda essa história. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tchau.